Depois das vértebras torácicas, nós teremos as vértebras lombares, que também são bem características. Nós temos essas saliências ósseas bem proeminentes. São os processos transversos das vértebras lombares. São bem evidentes. Já o processo espinhoso, se for comparar com as vértebras torácicas, é bem menos evidente. E aqui nós também temos uma diferença entre as espécies. Nos equinos, se eu contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértebras lombares. Tá? Isso é o que nós vamos encontrar nos equinos. Nos ruminantes, nós temos esse mesmo número. Tá? Então, desde L1 até L6. Eu esqueci de falar para vocês que as vértebras torácicas nós abreviamos com T. Então, T1 é a primeira, T18, no caso do equino, é a última. Né? Se for carnívoro ou ruminante, T13 é a última. As vértebras lombares, então, L1 até L6, tanto em equinos quanto em ruminantes. Já em carnívoros, nós vamos ter 7 vértebras lombares, desde L1 até o L7. E se nós formos para os suínos, nós podemos ter 6 ou 7 vértebras lombares, na mesma forma como eu falei das vértebras torácicas. Então, notem que a coluna vertebral dos suínos pode ter uma variação de número de vértebras, né, bastante evidente aí de acordo com cada um dos indivíduos. Depois das vértebras lombares, nós vamos ter a formação dessa estrutura aqui. Isso aqui é o que nós chamamos de sacro. O sacro é formado pela união, pela fusão de diversas vértebras sacrais. No caso do equino, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 vértebras sacrais que formam o sacro desses animais. O sacro ele está localizado dentro do coxal, abaixo das asas do ilho. É o sacro quem forma o teto da cavidade pélvica. Nos equinos, então, nós temos desde S1, que é a letra que nós abreviamos as vértebras sacrais, até S2, S3, S4 e S5. Nos grandes ruminantes, no caso dos bovinos, nós também teremos 5 vértebras sacrais, com exceção dos pequenos ruminantes. Ovinos e caprinos normalmente apresentam 4 vértebras formando o sacro. Já nos cães e nos gatos, nós temos 3 vértebras sacrais apenas com a formação do sacro. E nos suínos, nós também temos de 1 a 4 vértebras formando o sacro, S1, S2, S3 e S4. Conforme o animal vai envelhecendo, é normal que a primeira vértebra caudal também se junte aqui, também se fusione. Então, em algumas vezes, vocês podem encontrar sacros que têm 6 vértebras anexadas, mas essa 6ª vértebra, no caso dos equinos aqui, é a primeira vértebra caudal ou coccígea que está, né, fusionada aqui junto. Após o sacro, nós vamos encontrar as vértebras caudais. Nós chamamos de vértebras caudais ou coccígeas. Como a letra C já foi usada para abreviar nas vértebras cervicais, as vértebras caudais nós vamos abreviar com CC ou CA, tá? De vértebras coccígeas ou de vértebras caudais. Todas as espécies animais têm vértebras caudais. Elas variam grandemente em número, tanto na diferença quanto as espécies, quanto na diferença entre as raças e os indivíduos. Né? Se a gente for falar entre espécies, todo mundo aqui já viu que existem alguns cães que nascem cotocos, né? Que já nascem com as caudas curtas. E veja bem, eu estou falando que nascem. Tá? Lembrem que na medicina veterinária é proibido pelo Código de Ética do Médico Veterinário e também é crime, por lei, fazer o corte estético de caudas. Muitas das raças têm padrão com raças com caudas curtas. Isto está proibido do médico veterinário realizar esse tipo de cirurgia. Caudectomia, que é o corte da cauda estético, e a conchectomia, que é o corte das orelhas, também estético em pequenos animais, isto é proibido e passível tanto de crime na justiça, quanto de processo ético no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Vejam bem, nós estamos falando de estético. Tá? Pode ser que o animal tenha lesões, ou na orelha ou na cauda,
onde precisa ser feito cortes ou amputações, e aí são terapêuticas, não são estéticas. E nos animais de produção, o corte, principalmente de caudas, muitas vezes é uma necessidade por conta do canibalismo que pode ocorrer nesses animais. Tá? Então, as vértebras caudais ou coxígeas, eu tenho desde CC ou CA1 até CC ou CA20 ou 24. Vai depender aí das espécies, vai depender das raças, vai depender dos indivíduos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, nós humanos também temos vértebras caudais ou coxígeas. Sim, nós também temos uma pequena cauda, apesar dela não ser aparente. Todo mundo já ouviu falar do cóccix, que é o último ossinho após o nosso sacro, lá no final da coluna vertebral nossa. O cóccix nada mais é do que 4 vértebras caudais que se fusionaram, se fundiram para formar o cóccix. Nas aves, né, no caso da galinha, que é a nossa representante doméstica, ela tem normalmente 6 vértebras caudais. Ela tem aquela cauda curtinha, né, que vulgarmente é chamada de sambiqueira. Então, todos vão apresentar um número variado de vértebras caudais. Então, como base, né, aqui na divisão do nosso esqueleto, a nossa aula era essa. A próxima aula nós falaremos sobre planos e eixos, além de dar uma nomenclatura básica sobre os ossos na osteologia. Até a próxima e obrigado.